Boa noite! Está no ar o podcast Fechou, o podcast fechado com vocês e com seus interesses. Fernanda Coimbra aqui, nós iniciando aí o mês de março, nosso primeiro podcast do mês de março, é mês das mulheres, mas a gente vai falar de diversos assuntos aqui neste mês e o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre autismo. Todos sabem, quem acompanha aqui o nosso podcast sabe que eu sou mãe atípica, né? Já recebi pai atípico, mãe atípica aqui no nosso podcast, entre outros convidados que defendem a causa autista. Então, hoje não poderia ser diferente. Eu estou com 2 convidados aqui ilustríssimos. Eu estou honrada de ter essas 2 pessoas aqui fera nesse assunto. Né? Uma é o Dr. Fernando, que já esteve conosco, e o nosso novo amigo do direito autista, que é o Dr. Fabrício Abraão. Sejam muito bem-vindos, meninos! Boa noite. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer a Deus, né, sempre, pela oportunidade de estarmos aqui. E muito feliz e honrado, mais que você ainda, de você nos oportunizar para a gente debater e falar sobre um tema tão importante que é o direito dos autistas. Meu nome é Fabrício Abrão, eu sou advogado, especialista em direito dos autistas, estou aqui com o Dr. Fernando, né, médico conceituado, meu amigo praticamente de infância, uma pessoa muito ilustre, um exímio profissional que me gabarita sempre, me qualifica sempre, me norteia sempre na questão dos direitos dos autistas. E eu estou muito feliz mesmo e realmente o seu podcast é um fechou. Ai, obrigada. Fabrício. Fernando. Boa noite, Fê. Boa noite, Felipe, Eliezer, Dr. Fabrício, meu parceiro. Mais uma vez aqui, muito feliz de estar aqui, né? Contribuindo. Hoje, pela segunda vez, espero melhor, que a primeira foi um pouco meio travada, né? Agora eu estou acostumando com o microfone aqui, vai melhorar. Espero poder contribuir com esse debate hoje. Gente, a modéstia do Dr. Fernando é só aqui do podcast, viu? Porque ele cria conteúdo na página dele, no Instagram. Um dia sim, um dia não, ele tem conteúdo diferente. Se você não segue ele, depois segue ele lá nas redes sociais. Eu vou deixar o @, na descrição. Né, doutor? Eu acompanho tudo. Ela sabe tudo. A gente que trabalha com comunicação, a gente percebe muita coisa, né? Dessas coisas que as outras pessoas talvez não percebam, mas eu vejo do Dr. Fernando um criador de conteúdo nato já. Ele é muito bom. É isso mesmo. Você também grava conteúdo, doutor? Gravo sempre nas redes sociais, no Instagram. Inclusive, se você me permitir. Pode falar. Fabrício Abrão é o meu Instagram. Sim. Igual eu disse, né, eu sou advogado há 25 anos e sou especialista em direito dos autistas. Sim. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre a questão da pessoa com TEA, né? O doutor Abraão, ele é especialista, né, em advocacia para TEA. Agora eu quero entender, doutor, primeiro, antes de a gente falar, né, de leis, de direitos, né? Vamos falar um pouquinho do Fabrício Abraão. Como que você se tornou advogado? Há quanto tempo? Como que o senhor ingressou nessa questão da causa autista? Pois é, essa pergunta ela é muito pertinente, é boa, porque sempre tive, Fê, se você me permite a liberdade já. Toda. Eu sempre me questionaram a respeito da minha atuação como advogado especialista em direito dos autistas. Por que que eu sou advogado de direito dos autistas, né? Defendo o direito dos autistas? Por que que eu fui para essa causa? Porque eu sou, humildemente, um advogado até bastante conceituado e, de repente, eu me vi mergulhado com toda a felicidade do mundo e muito agradecido a Deus na causa autista. Então, veja bem, eu sempre falo uma frase, sempre digo uma frase, que o autismo ele me encontrou, porque realmente ele me encontrou. Eu, depois de tantos anos como advogado e uma mãe atípica, muito minha amiga, ela recebeu o diagnóstico do filho como autista e ela ficou muito perdida, ela ficou muito desesperada e ela, na época, me procurou. E me contou, me relatou que havia recebido esse diagnóstico
do filho, que ela não sabia o que faria, o que fazia, o que ela iria fazer. E também pediu que eu estudasse sobre o autismo. E a partir de então eu comecei a estudar sobre o autismo, me aprofundar, entender sobre o autismo e também, principalmente, tentar buscar os direitos dos autistas, dos atípicos. Então, a partir de então, eu comecei a estudar, comecei a atender, comecei a me interessar, comecei a me doar muito para essa causa. E quando eu vi, eu já tenho uma dimensão grande hoje de famílias, de mães, principalmente solo, atípicas, que são minhas amigas, minhas clientes, e que gostam muito do conteúdo que a gente sempre está trazendo, sempre que a gente está gravando, e principalmente sempre que a gente está esclarecendo. Que seja numa rádio, que seja numa televisão, ou que seja também num podcast. Já tive a oportunidade de fazer outros podcasts, né, para falar sobre direito dos autistas. E aqui estou em Itapevi, no podcast Fechou, muito feliz e mais uma vez muito honrado e muito obrigado por nos receber aqui. É um momento ímpar, é um momento único que a gente poder falar para essas famílias, especialmente para essas mães, as mães solos, atípicas. E no seu caso também é uma mãe atípica que já tem um profundo conhecimento do que é o autismo, vive isso na pele, todos os dias na sua pele, e também já tem um conhecimento, um bom conhecimento dos direitos, que é sempre bom a gente lembrar, falar e tudo mais, né? Com certeza. E você e o Fernando estão aí nessa causa, né? O Fernando também, né, teve um contato bastante amplo com essa questão do autismo, né, Fê? E Sim. já tô íntimo também aqui, vocês estão vendo, né? Ou ele te chama de Fê, ele dá o direito de você chamar de volta, né? Não é não? Com certeza. Mas eu já me sinto muito próxima, né, de vocês. Eu acho que pela causa, por todo o caminhar que a gente tem iniciado aí, né, com a questão da causa. Mas, assim, o Fê, né, trabalha com essa questão também, né, já trabalhou, está atuando também em algumas frentes aí, né, principalmente de, né, ajudar na parte de políticas públicas, né, com o nosso amigo Alan Miranda, né, de Barueri. Quem que puxou quem? Ou foi Deus mesmo que cada um puxou por um lado, assim, e os dois foram unidos aí em prol da causa? Porque vocês já eram amigos, mas um para lado médico e outro lado do direito. Você falou... A gente aqui, gente, a gente conversa antes de iniciar o programa, nos bastidores ele falou que trabalhava com direito trabalhista, né? E o doutor Fernando também, ele tinha outra profissão. Então as coisas meio que o universo se movimentou aí de uma forma que agora tá todo mundo aqui sentado no mesmo propósito. Quem quer falar primeiro? Eu recebi uma ligação, né? Eu era coordenador de uma clínica aqui na região nossa e recebi uma proposta de trabalho que me deixou, né, numa situação muito difícil, de muito estresse. E eu recebi uma ligação do Fabrício durante esse trabalho, que depois eu fui a deixar esse trabalho. O Fabrício falou: Fernando, a gente precisa fazer alguma coisa no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Sei que você está trabalhando aí com a psiquiatria, já teve envolvimento com a agenda de autismo, né, na cidade de Carapicuíba. E aí o Fabrício falou que a gente precisava trabalhar junto e unir as forças. E naquele momento eu não dei conta de ouvir o que ele estava dizendo, né? Não conectou. Não conectou, exatamente, eu não conectei. E aí depois de 3 meses que a gente foi conversando e a gente viu que como nas políticas públicas a gente podia agir também nas políticas públicas. E a vida fez a gente encontrar de novo, porque a gente é natural da mesma cidade, a vida fez a gente encontrar de novo. E aí também agora junto com esses projetos aqui em São Paulo, na cidade, principalmente aqui na região, junto com a Policlínica São Pedro e junto, né, com a Policlínica São Pedro para fazer esse projeto de NR1. Então, todo esse leque da psiquiatria se abriu para nós, né, para a gente poder trabalhar tudo isso aqui. E o nosso encontro surgiu dessa ligação e 6 meses depois ele estava aqui e começou tudo isso aí.
Entendi. E aí você veio para São Paulo. Você quer contar para o pessoal da onde você é? Conta um pouquinho para a gente da onde você veio, para onde você foi. Conta a sua história. Eu sou natural de Ituiutaba, Minas Gerais, a mesma cidade do Dr. Fernando. Nós somos aí amigos de infância. E em virtude desse grande projeto, um projeto muito abençoado, Amém. Que é dos autistas, né? A gente se encontrou e a gente teve condição de se aproximar novamente de uma forma também muito forte, que é uma aproximação profissional. Sim. Eu no direito, ele na medicina. E eu preciso, como advogado, entender muito a fundo da questão clínica do autismo, Sim. dos transtornos, para que eu possa também redigir, para que eu possa conseguir fazer uma ação melhor, para que eu possa conseguir assistir aquela família e buscar o direito junto ao judiciário para aquela criança, principalmente. Então, foi muito bom esse nosso encontro. Ele tem sido muito frutífero, ele tem sido muito produtivo e, acima de tudo, Fê, a gente tem conseguido alcançar inúmeras crianças em todo o Brasil. A gente tem conseguido alcançar inúmeras crianças aí no estado de São Paulo. Hoje, você me perguntou, a advocacia ela é online. Então, embora eu esteja em Catalão, Goiás, eu tenho atendimento nacional em todo o Brasil. Para você ter noção, eu tenho clientes aqui em Carapicuíba, tem clientes em Osasco já. Sim. Né? Então, a gente vai abrindo esse leque, as pessoas vão nos conhecendo através das redes sociais e vão se interessando muito pelo projeto e principalmente pelo propósito nosso maior, que é defender os direitos dos autistas. Eu sempre digo muito que é preciso defender os direitos dos autistas e lutar pela inclusão. E é isso que eu me propus a fazer. Sim. Eu sou realmente um defensor nato dos direitos dos autistas e luto bastante pela inclusão desses autistas. Tem algumas frases que eu falo muito, que eu sempre enfatizo. A primeira delas, que é uma frase que me chama muita atenção, é que eu sempre falo: o autismo não vem com manual. Ele vem com o quê? Com a mãe que nunca desiste. E aqui eu também queria, de certa forma, reverenciar a sua pessoa, a sua história, como mulher, como esposa e principalmente como mãe atípica. Né? Então, você é uma mãe que a gente sabe que não desiste, nunca desistiu, não desiste e jamais vai desistir. Pelo seu filho, pelos direitos dele, né? Então eu queria realmente aproveitar o momento aqui para te reverenciar como essa mãe atípica muito importante que você é. E a gente sabe que as dificuldades estão aí, elas são gritantes. E também tem uma outra frase que eu carrego muito comigo, que é sempre importante, além do autismo não vem com manual, mas sim de uma mãe que não desiste, é sempre que o preconceito, a gente luta muito contra o preconceito, a gente precisa lutar contra o preconceito. E a inclusão, ela é, assim, a menina dos meus olhos. Eu, além de lutar pelo direito dos autistas, eu luto muito pela inclusão. Então, eu sempre falo que a inclusão, ela é abrir as portas que o preconceito tenta fechar. Todo dia o preconceito tenta fechar. E a inclusão vem para abrir essas portas. Então, são as frases muito fortes, impactantes, que eu carrego para mim. E eu estou sempre muito feliz, porque, igual você pontuou anteriormente, eu sou advogado há 25 anos, sou especialista em direito e processo do trabalho, atendo ainda muitas empresas, são minhas clientes. Eu milito na Justiça do Trabalho há 25 anos, não deixei de militar. Só que a menina dos meus olhos é o direito dos autistas. Justamente no meu escritório, só eu que faço o direito dos autistas. Eu me especializei nessa causa, né? Então, é igual eu sempre falei, sempre pontuo. O autismo me encontrou, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Parece que eu estava sentindo que eu precisava de mais um up na minha vida, já advogado, né? Vai cansando há 25 anos e de repente o autismo chegou lá no meu escritório, pelas portas da frente, eu tive a condição de abraçar e eu estou muito feliz, muito honrado e muito agradecido a Deus
por essa oportunidade de ser o instrumento para tratar como advogado, sobre os direitos dos autistas, para defender os direitos dos autistas, para lutar pela inclusão e, acima de tudo, para poder fazer o bem e assistir aquelas famílias e as crianças que tanto precisam. Sim. Você falou em uma das suas falas de que o autismo te encontrou. Ele foi te buscar lá na porta da sua casa. Né? No escritório. Não, na porta do seu escritório. O que acontece, eu acho que com todo mundo que tem acesso à causa, ele veio meio que bater na porta mesmo. Literalmente. Né? Eu acho que isso aconteceu com o Dr. Fernando, que isso aconteceu, né, com o senhor. Aconteceu comigo, porque bateu na minha porta. Eu tenho um filho, né, autista, e ele nos escolhe, né? Então, se a gente foi escolhido para essa causa, é porque alguém lá em cima olhou pra gente e viu que a gente ia abraçar com todo amor e carinho, né? E continuando dessa questão, você falando da questão do direito, que você se especializou, conta pra gente um pouquinho qual que é o primeiro passo para uma mãe, para um pai que quer fazer, ter mais conhecimento do que ele tem direito. Você pediria para ele fazer o que primeiro? Primeiro, eu pediria que ele se interagisse nas redes sociais. A gente sabe que tem muitos, infelizmente, tem muitas orientações erradas, equivocadas. Isso é natural, igual também não existe em outras partes do direito. A gente sabe que lamentavelmente, existem muitos profissionais que não são especialistas e não estão gabaritados para tanto. Então, eu sempre oriento que aquela família que teve o diagnóstico do filho ou da filha como autista ou de qualquer parente, que ela venha se informar com um advogado especialista. Que seja através de um escritório na sua cidade, através das redes sociais. Hoje o alcance é muito rápido, é muito fácil. Sim. E a gente tem, assim, as famílias têm condição, sabe, Fê, de se interagir, de participar, de se interessar e aprender sobre um pouco, que for minimamente um pouco sobre os direitos dos filhos, né, atípicos. Eu tenho certeza que você foi muito curiosa, porque você precisou ser, porque os direitos são vários, é muito amplo e é muito importante que as famílias tenham o conhecimento desses direitos dos atípicos. Sim. A gente sempre chama atenção, então eu falo, porque tem várias coisas, tem a questão do direito na própria área da saúde, tem o direito na própria área da educação, tem o direito na própria área da inclusão. Sim. Então, são pontos muito importantes, relevantes. É um leque, né? Um leque, uma gama de direitos que é muito grande. E a gente poderia falar sobre esses direitos aí por várias horas, né? por dias. Eu estou falando, né? Cada explicando, e a chave é muito grande, literalmente. Sim. Então, é sempre muito importante a gente estar esclarecendo isso. Mas o primeiro ponto que eu sempre ressalto é que a família precisa se interessar e precisa buscar os direitos depois do diagnóstico. Porque é muito importante para a criança, principalmente, e para ela mesmo, que é a tutora, né, a defensora do direito do filho ou da filha. Sim. E ela vai saber o que na verdade o filho tem direito e o que ele não tem direito. Enfim, é isso, né, que eu queria pontuar. O primeiro passo é a gente tentar buscar as informações, né? Isso. Só que a gente, no podcast que eu fiz com o Dr. Fernando, a gente falou da parte médica, que hoje sem laudo a gente não consegue nada. Então, tipo, o Dr. Fernando entra numa pré-ação, né, doutor? O pai e a mãe precisam ter um laudo médico bem feito para que o doutor Fabrício consiga atuar dentro do direito. Seria mais ou menos isso? A primeira barreira que tem, né, no SUS principalmente, são as especialidades. A gente tem a falta do neuropediatra e do psiquiatra infantil, né, em todos os municípios do Brasil. Então, a gente tem a falta desse profissional. E isso dificulta a elaboração do laudo. Então, a mãe tem que ficar esperando. E cada ano que a criança perde, está perdendo terapia. Está perdendo do neurodesenvolvimento. E isso não volta mais. Sim. Então, como eu te falei aquele dia, eu precisava quebrar essa barreira pela falta dos profissionais. Foi aí que o autismo me encontra. Que eu vejo aquele sofrimento, nível de suporte 2 e 3... Essa mãe não tem que esperar um neuropediatra, ela não tem que esperar um psiquiatra.
Suporte nível, suporte 2 e 3 não tem. Então ela precisa desse documento o mais rápido possível. Então foi aí que eu consegui quebrar, né? Essa barreira, a primeira barreira que eu quebrei. Porque ali já entra o benefício, o BPC Loas. Ali você já tem, na parte da escola, da educação, você já tem ali uma orientação diferente para aquela criança. Pelo menos você começa a dar o início, dar o start. É o primeiro documento. E a gente precisa estar unindo todas essas forças. Em todos os municípios que a gente vai, a consciência do poder público, em especial de alguns parceiros que estão conosco, da gente poder quebrar isso muito rápido para dar acesso a essas crianças e essas famílias. Isso é muito rápido e urgente. Então, a primeira parte do trabalho é essa. Doutor, você... Desculpa te cortar, Fê. Não, sim, mas levando para o lado do direito, o laudo, doutor, ele chega a ser decisivo em alguns casos ou não? Não, ele é imprescindível e praticamente decisivo. O diagnóstico é fechado, depois é laudado, e o laudo é um documento essencial, imprescindível, que eu falei, de suma importância, porque é a partir do laudo que você vai conseguir buscar os direitos. A gente como a família e a gente como profissional do direito, advogado. As famílias, muitas famílias têm condição de ter plano de saúde, outras famílias não têm condição de ter plano de saúde, a gente sabe muita dificuldade. Que é a maioria, né? Que é a maioria. Essas famílias são muito vulneráveis financeiramente, muito vulneráveis também no conhecimento, tem dificuldade de ter o conhecimento, e é para isso que a gente existe, é por isso que a gente existe como profissional, para a gente poder clarear né, para elas e poder trazer realmente o que importa, que é uma noção aí mínima do direito que essas crianças principalmente têm. Qual que é o número de ações, não o número de ações, mas qual é o maior número de tipo de ações que as mães e familiares de autistas entram em contato com o senhor para solicitar apoio, para que entre com um processo para judicializar, por exemplo? São 2. É muito importante essa pergunta, importante mesmo. Primeiro, eu acho que é o BPC Loas. Sim. Né? A partir do momento que a família teve o diagnóstico ali do filho ou da filha com TEA, vai em busca de saber se tem o direito do BPC Loas. Esse é o primeiro, acho que o maior. Pelo menos minimamente para tirar uma dúvida de se realmente tem o direito, se preenche os requisitos, não é? Sim. Toda família, a gente sabe que a família, para conseguir um BPC Loas, está cada vez mais difícil junto ao INSS, principalmente, né? E com certeza também, paralelo a isso, que vem puxando aí um carro-chefe, é a abusividade da cobrança das coparticipações no plano de saúde, dos planos de saúde. A maioria dos planos de saúde tem coparticipação. Entendi. E a partir do momento que tem um diagnóstico da criança com TEA, e se começa, o Dr. Fernando vai pontuar isso também depois, se começa a ter as terapias, a ABA, e todo o tratamento, os planos de saúde, lamentavelmente, eles cobram por sessão e essas terapias são cobradas muito de forma indevida e abusiva. Um plano de saúde que chega até uma mensalidade, por exemplo, aí de 200 e poucos reais, 300 e poucos reais, pode chegar a 2 mil, 3, 4, 5 mil. Eu sempre cito um caso, eu tive um caso aí já anteriormente, mas tive agora recente, de um casal de gêmeos que foram diagnosticados os dois com autismo, e a menina suporte 3, não verbal, o menino suporte 2, e o plano de saúde era até em conta e depois de se realizar as terapias dessas duas crianças, a Unimed da minha cidade chegou com a fatura para eles de quase 5 mil reais. Meu Jesus. Isso é desesperador, isso é um absurdo, isso é ilegal e isso é abusivo. É imoral, né? Também, né? Eu acho que tudo de ruim, não se aproveita nada, né? Eu tô falando. Mas, lamentavelmente, eu sempre falo, os planos de saúde não respeitam e tudo tem que ser judicializado, e nós judicializamos. Eu sempre, assim, há muito tempo que eu defendi um posicionamento na questão do plano de saúde,
que tem coparticipação. Qual que é? Para limitar essa coparticipação, independente da grandiosidade, por exemplo, do volume aí de terapias. Sim. Eu defendo um posicionamento que hoje é adotado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a cobrança da coparticipação no valor máximo de mais uma mensalidade. Que aconteceu nesse caso dos gêmeos, que dobraria. Então, hoje de 4 mil, quase 5 mil reais, eles estão pagando até porque a mãe faz parte do plano. A mãe faz parte do plano, o plano é dela porque ela é servidora pública do Estado e ela tem esse plano de saúde com coparticipação. Então, ela, juntamente com as duas crianças, hoje paga R$ 1.300. E eles têm infinitas terapias. A menina, igual eu te falei, ela é suporte 3, então ela tem muita terapia. A carga é grande. Inclusive, a Unimed, ela negou algumas terapias, principalmente sessões, Dr. Fernando, de psicologia, a quantidade que a neurologista indicou que ela deveria ter aí 20 sessões de psicologia e a Unimed liberou só 5 para ela, das 20. Então eu aproveitei que eu já estava judicializando, pela abusividade da cobrança da coparticipação, eu aproveitei também e pedi nessa mesma ação que fossem liberadas todas as terapias conforme descritas no laudo, igual você pontuou aqui, doutor. É muito importante, né? O médico faz um laudo completo, descreve como que será as sessões de fisioterapia, quais profissionais que tem que assistir. E a gente conseguiu, Fê, além de reduzir significativamente, para o certo, né? Sim. Da cobrança, a gente conseguiu que fosse liberada todas essas terapias também para ela. Eu tive na primeira instância com o juiz uma negativa de uma parte da liminar, porque eu estava solicitando um AT, que é um acompanhante terapêutico individualizado, né, que fala. Aí você sabe das dificuldades, é necessário e imprescindível para ela suporte 3, não verbal, um AT. E o juiz, infelizmente, lamentavelmente, ele negou esse AT, mas eu, com muito respeito, eu acho que por falta de conhecimento, tá vendo a questão da especialidade, e eu recorri ao tribunal. E agora, recentemente, o tribunal determinou que fosse disponibilizado o AT. Então, a mãe me ligou, me agradecendo, muito chorando, muito feliz. Doutor, então nós ganhamos tudo. Eu falei, pois é, Amém. Deus nos oportunizou para a gente poder fazer justiça para você, especialmente para os seus filhos, a sua filha aí que tanto precisa. Então, isso não tem preço, sabe, filho? Isso me motiva muito, me emociona muito. Me dá um gás, assim, para poder lutar por esses direitos dos autistas, assim, infinito, eu falo. Que eu acho que Deus nos move, eu tenho certeza que Deus nos move, e a gente, quando se propõe a fazer, eu me proponho a fazer, principalmente nessa causa, que me encontrou mesmo, e eu sou muito feliz, muito honrado, e sempre bato na mesma tecla, sou muito agradecido a Deus por me oportunizar de ser um instrumento para poder defender e lutar pelos direitos dessas famílias, dessas crianças. Amém. Você falando, eu até me emociono, porque eu tive que judicializar o meu plano de saúde. Quase sempre, né? Porque eles não tinham local para fazer terapia, as terapias eram em clínicas separadas, tipo, passava na psicóloga numa clínica, passava em fono em outra, fazia TO em outra. Então, não era uma equipe multidisciplinar que se conversava e que via as necessidades, né, do Felipinho, que é o meu filho. E aí, a gente conheceu uma clínica. Na ocasião, a gente não conhecia a policlínica porque ela não existia. Né? A policlínica, ela é nova. E aí, a gente conheceu uma clínica e eles tinham esse trabalho que vocês estão procurando fazer, de unir a questão médica com a questão do direito do jurídico. Então, dentro da clínica mesmo, eu fui lá, conversei e eles entraram com o processo para a gente poder ter acesso às terapias do Felipinho, que é uma carga horária também alta. O Felipinho, ele é nível de suporte 2, né? E aí, ele também praticamente não falava bem enrolado, soltava algumas palavrinhas. E teve um avanço significativo, né, com as terapias, muito. né, doutor? Comenta aí
Tanto que é importante essa questão Muito! das terapias. Ele né, mudou de pontuar. muito. Então, o doutor Fernando pode falar mais do que eu. A necessidade de se cumprir as terapias que são transcritas pelo médico. Ô Fer, quando a gente faz uma avaliação do neurodesenvolvimento, aquilo que está no laudo não tem nada de extra, não tem nada de a mais. O que está no laudo é o que é necessário para o desenvolvimento dessa criança, eu sempre falo. Nós, como pais, como profissionais, a gente tem que preparar os nossos filhos quando a gente for embora. Então, nenhuma terapia pode ser reduzida, compartilhada, diminuída. Em grupo às vezes, não é possível, né? Às vezes não é possível individual. Então, a gente, às vezes... Então, a terapia agora não é luxo. É uma questão de necessidade. Porque a janela terapêutica, ela é pequena. Ela começa de 1 ano e 8 meses, que já pode começar a fazer uma intervenção. E ela vai ali até o final da segunda infância, que a gente fala, 10, 12, 13 anos, ali a partir dali, o que foi feito, foi feito. Às vezes você não consegue mais. E às vezes nível de suporte 2 e 3 que está fazendo terapia, parou ali e não consegue avançar mais. Você tem que partir para outra. Dói falar isso? Dói. Mas ele chegou até onde ele deveria chegar. Então, a partir dali é outra coisa. E tem uma questão também importante, Fê, se você me permite, Sim. que a gente precisa rechaçar sempre, é a falta de responsabilidade, a ilegalidade, a abusividade, a imoralidade, igual você pontuou, dos planos de saúde. Principalmente quando a gente fala de clínica terapêutica. Existe uma questão que o Dr. Fernando, após eu falar, é importante que ele fala também dentro da medicina, existe uma questão, que eu estou falando mais na questão do direito, existe uma questão que é muito importante, que é o chamado vínculo terapêutico. Também. Ele é imprescindível, é necessário que se tenha o vínculo terapêutico, é muito importante para aquela criança que ela tem um vínculo terapêutico com uma clínica, e é aonde que eu te falo. A irresponsabilidade, a imoralidade, a ilegalidade, a abusividade dos planos de saúde é tamanha que eles tentam, de todas as formas, quebrar esse vínculo terapêutico. E você sabe muito bem o que é quebrar, porque você, além de ter um conhecimento, você é mãe atípica. E eu sempre falo também, porque é uma verdade dentro da medicina. A partir do momento que você quebra um vínculo terapêutico, a chance que você tem de desregular o autista é muito grande, porque o autista ele dá muito valor e é muito necessário para ele, é imprescindível para ele a rotina. Se você vai lá e você vai lá e quebra isso, ele desregula totalmente, ele sente muito. Nesse momento é que também nós agimos com as ações. Porque os planos de saúde, eles querem saber de números financeiros. Então, se uma clínica ele está achando, por exemplo, doutor Fernando, o plano de saúde está achando que ela passa a ser cara, ele vai lá e tenta descredencia aquela clínica e pede para atender em outra clínica. Essa mudança abrupta que quebra esse vínculo terapêutico, ela é muito, assim, violenta. E é mesmo. Chega literalmente, cruel, eu vou né? passar aqui o doutor daqui a pouco para ele falar a respeito dessa questão dentro da medicina. Estou falando dentro do direito. E as ações, elas têm ocorrido de forma gritante aí, porque os planos de saúde têm descredenciado clínicas, quebrado esse vínculo terapêutico, que a gente tem que judicializar para dizer ao judiciário o seguinte, que isso não pode ser permitido, que isso realmente é uma condição que ela vai prejudicar e vai fazer retroceder todo o tratamento. Ele vai ter uma perda significativa em virtude dessa quebra do vínculo terapêutico, e o judiciário ele tem sido muito sensível e tem entendido muito, graças a Deus, na sua maioria, não todas, para se manter aquele tratamento naquela clínica que tem um vínculo terapêutico. E não se quebrar esse vínculo terapêutico, como os planos de saúde, lamentavelmente, de forma imoral, ilegal, abusiva, tem feito. Eu sou um profissional do direito que eu fico muito triste quando eu me deparo com esse tipo de situação,
que os planos de saúde, ao invés de ajudar, ao invés de fazer aquela criança ali, muitas vezes, progredir, ela vem regredindo. E é o famoso tiro no pé, porque eu sempre falo, mas aí por quê? É claro, além de... vai ficar muito mais caro para o plano de saúde. Vai recomeçar do zero. Então é ilógico, a gente não consegue comprovar. Não, mas eles gostam de falar que a gente é advogado, que a gente só quer brigar. Ô Fer, se for para eu brigar, se for para eu lutar, e se eu for realmente para partir para cima contra o plano de saúde, nessas abusividades, ilegalidades, imoralidades que eles cometem com os autistas, eu realmente sou bom de briga, eu parto para cima e eu não afino, literalmente, porque eu sei muito bem o quão é importante ter esse estabelecimento do vínculo terapêutico e também lutar pelos direitos dos autistas e pela inclusão, doutor. Bate uma bola aí conosco em relação à questão do vínculo terapêutico dentro da questão da medicina, é sempre muito importante, né? Olha, a gente recebe aí contato de várias clínicas, né, aqui da região, do Brasil, e o Fabrício coloca eu para conversar primeiro, depois que ele conversa, né, às vezes vem do Eliezer, o primeiro contato. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar nessa clínica como que é o profissional que está lá e se ele é bem remunerado, né? Porque a gente já viu diversas vezes na mídia aí, escândalos, né? Que a pessoa às vezes não é formada e está lá fazendo terapia, que é uma terapia que era para ser individual em grupo. Então, isso é o principal cuidado que a gente tem em qualquer coisa que a gente vai fazer. Tanto que o nosso projeto do Conectando TEA, nós estamos no processo seletivo de funcionário já tem tempo, porque quando a gente dá start, a gente vai começar e a gente não pode regredir, não pode voltar. Então, qual que é a nossa intenção? A gente sempre conversa isso. O profissional que trabalha com a criança autista, ele tem que ser bem remunerado. Se não tem... capital humano é raro. Trabalhamos com a NR1. A gente está vendo aí o absenteísmo que existe no mundo hoje, né? Então, é raro esse profissional. Ele tem que ser bem remunerado. Ele tem que gostar do que ele faz. E ele tem que estar ali por prazer. Então, a gente não pode, né, tendo conhecimento nessa informação, permitir a rotação de profissionais. Isso não pode acontecer. Tanto para a mãe, para a família, para a criança, para quem está vendo, isso não pode. Então, nosso trabalho tem que ser pautado com esses pilares. Senão a gente nem começa. Eu acho que é por isso que é tão difícil a questão da mudança de ano escolar. Nossa, a escola é um problema. Porque ele passou um ano inteiro ou com uma professora de inclusão e com uma professora dentro da sala de aula. De apoio. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando muda de série, muda a professora, muda a professora de inclusão, muda tudo. Então, já tudo é novo. E isso para o autista chega a ser cruel, né? Muito. Porque ele a mudança, ele sente demais. Muito. Eles sentem muito. E aí eu também queria pegar um gancho já que você pontuou. Por isso que eu sempre defendo, e muitos juízes não têm esse conhecimento, e os planos de saúde negam, é a questão do acompanhante terapêutico. Porque o acompanhante terapêutico ele vai ficar com aquela criança durante todo o tempo que ele precisar. O judiciário, muitas vezes despreparado, a maioria dos magistrados, não sabe o que é acompanhante terapêutico. Não, existe uma diferença de acompanhante terapêutico, existe diferença com o professor de apoio. Uhum. E aí eles ficam boiando e não entendem esse direito. E principalmente os planos de saúde, eles indeferem esse pedido do assistente terapêutico com fundamento do quê? A ANS, o rol da ANS é taxativo, então esse profissional... ele não tá, o plano de saúde não precisa disponibilizar ele, pelo contrário, se tiver a prescrição clínica médica, doutor Fernando, é obrigatório. O plano de saúde tem que custear esse profissional. Eu te contei aqui anteriormente, agora mesmo, que a gente teve a negativa na primeira instância com o juiz, o tribunal sobre o assistente terapêutico, justamente com esse fundamento.
Não? Não. Você já tentou? Já. A gente E tá foi tentando. negado? Foi. Na primeira instância? Sim. Aí você recorreu para a segunda? É que, na verdade, assim, o nosso processo, eles tentam a todo momento derrubar. É uma liminar. É, uma liminar. Até hoje é liminar? Não tem trânsito em julgado? Ainda não. Aham. Aí eles tentam derrubar a todo momento, tipo, indicando alguma clínica e a gente Isso. vai lá e descredencia por conta que ou é longe, não tá dentro da quilometragem, né, próximo de casa, não tem todas as terapias que o médico laudou e prescreveu. E aí a gente vai fazendo isso. E aí a gente fez essa questão da AT também. Só que a gente ainda não conseguiu. Para conseguir Nossa. eliminar, ficou quase 9 meses para a gente conseguir eliminar. Não, é muito difícil. No estado de São Paulo, por exemplo... Mas eu lá, chorei de alegria quando eu consegui. Claro. É uma grande vitória. E assim, se você me permite, eu sempre vou falar de forma muito respeitosa. Eu não estou aqui para atacar ninguém, principalmente o judiciário, os magistrados. Mas, lamentavelmente, doutor Fernando, eles precisavam ter um apoio melhor técnico. Precisava realmente ter um núcleo de apoio técnico, onde que esse núcleo ele tivesse assim, profissionais gabaritados, como psicólogos, psiquiatras, neuros, né, para que pudesse direcionar o judiciário melhor. Porque quando eu passei a atuar em favor, né, dos direitos dos autistas, eu procurei estudar sobre o autismo, procurei entender com profissionais muito gabaritados sobre o autismo. A minha mãe é psicopedagoga, ela ainda atua até hoje na escola, ela tem um conhecimento muito grande. A minha esposa, ela é neuropsicopedagoga. Então, a gente sempre caminha nesse sentido de um ajudar o outro, de um qualificar o outro, da gente poder sempre aprender mais, ter mais conhecimento, para que a gente possa trazer isso junto às nossas ações para o judiciário, para que o judiciário passe a entender melhor, para o judiciário passar a ter uma outra informação, para o judiciário passar a ter condição de julgar um processo que muitas vezes são acometidos de injustiça. Mas os processos, no seu caso aqui específico, é um absurdo não ter, e eu tenho certeza que o juiz, ele olhou que não está no rol da ANS a questão do AT e ele negou. Então isso é totalmente uma falta de conhecimento por parte dele, porque o rol da ANS não é taxativo e o que determina a disponibilização de um AT é a prescrição médica. Se existe a prescrição médica, que no seu caso existiu, é um absurdo. A gente não pode aceitar que o judiciário realmente não obrigue aquele plano de saúde a disponibilizar o AT. Precisa disponibilizar, a criança precisa do AT, o AT é imprescindível para ela, principalmente levando em consideração grau de suporte. Sim. Né? Então, a gente sabe que vai ter uma evolução muito grande. E o plano de saúde, infelizmente, ele não teve a noção ainda, ele não enxergou que é muito melhor ele fornecer, preparar e melhorar e fazer com que aquele autista consiga melhorar, né, consiga evoluir, consiga progredir na questão do suporte, que isso vai ser muito menos oneroso para ele. Sim. Entendeu? Então é uma conta que, infelizmente, eles fazem, mas a gente não entende por que ela não fecha, não entende a justificativa deles. Para mim todo mundo, eu não estou aqui para denegrir ninguém, para atacar ninguém, mas são muito despreparados. Então é isso que a gente também não pode aceitar, a gente tem que partir para cima, lutar pelos direitos, pela inclusão, e é isso. O judiciário também, o judiciário vem se demonstrando muita boa vontade também, né, em resolver. É uma oportunidade que eu tive de conversar com um promotor em Osasco, o promotor Felipe, se eu não me engano o nome dele. Ele demonstrou muita vontade de entender e de conhecer, porque as demandas vêm crescendo a cada ano, a cada mês, a cada dia, e ele demonstrou boa vontade. Então, assim, tem como hoje, né, apesar de tudo, né, a gente entender, conversar, o juiz pode receber, o Ministério Público recebe a gente, então, assim, para tudo tem jeito, né? E tentar educar, levar, né? Eu falo que antes, né, antigamente, tinha muito isso no direito, né, Fabrício?
despachar com o juiz a petição, né? Sim, ainda tem, E né? pode explicar. A É importante. É importante isso. Não aqui nas grandes cidades não tem isso, mas isso era uma prática muito comum do interior e que funciona aqui, que muita gente não sabe também, né? Entendi. Eu entendi, quando eu tive negativa de AT, eu fui lá conversar com o assessor de juiz, conversar com o juiz, eu vi que, lamentavelmente, eles não tinham entendimento. Eu vou ali discutir, não, eu vou tentar recorrer para o tribunal, tentei, consegui eliminar da questão do AT, a gente está muito feliz, já começou, a Unimed já entrou lá em contato para que pudesse ajustar com a família como que vai ser a disponibilização desse AT, e sem custo, sem nada. Então a gente fica muito feliz, Fê, porque a gente está conseguindo defender os direitos, está conseguindo sensibilizar o judiciário para uma causa tão nobre que é os autistas, né? Sim, com certeza. Uma preocupação, assim, que eu acho que as mães também têm bastante, é como a gente estava falando dessa questão da educação. Nossa, pesado. A AT na escola, aí tem escola que não permite, né, AT dentro da escola. É uma discussão ainda bem ampla, né? Hoje o Felipinho, se precisar de AT, hoje já está até conversado na escola. Mas eu sinto que o meu caso é diferente, porque assim, eu sou uma pessoa bem comunicativa, então eu faço amizade. Muito agradável, né? Eu faço amizade com as pessoas. Então, hoje eu posso falar, o diretor da escola é meu amigo, as coordenadoras são minhas amigas, eu tenho o telefone de todo mundo. Então, assim, eu sou bem envolvida na escola. Então, hoje, assim, se aprovarem, eu sei que a AT vai ter portas abertas dentro da escola, né? E o Felipinho também, que é o meu filho, ele também ele é muito querido na escola. Ele é um amor, né? Muita gente gosta dele, então ele é muito bem recebido em todos os lugares. Eu realmente sinto que a gente é abençoado, porque mesmo com todo o preconceito que a gente já sofreu, né, em escolas particulares, principalmente, viu? Ele começou a escolarização dele dentro de uma escola particular. Eu trabalhava, né, e trabalhava muito, ele ficava em período integral, né, a gente ainda não tinha o diagnóstico, né, mas quando a gente teve, eu ainda continuei trabalhando nesse ritmo meio maçante mais 1 ou 2 anos, mas eu vi que ele não aguentava mais, né, e aí vem a decisão da mãe também, né, tipo, ou de alguém da família também, falou assim, alguém tem que colocar o pé no freio, né, e cuidar dessa criança. E aí eu peguei e vim para o outro lado, vim ser empreendedora, que eu consigo ter a minha agenda mais livre, flexível, né? E começar com as terapias. Eu e o meu esposo, a gente revezava enquanto eu ainda trabalhava. E aí hoje eu tô full time aí com o Felipinho, e a gente viu nesses últimos 1 ano e 6 meses que ele está fazendo essa terapia, né, integrada, com multidisciplinar, seguindo tudo certinho. Hoje ele conversa, você veio aqui, ele deve ter falado alguma coisinha ou outra que ele não falava. Nos recebeu muito bem, viu? Recebeu muito educado. Ele está formando frases, ele está começando a contar as coisas. Você sabe que você perguntar para o seu filho como foi na escola, foi qualquer passeio que ele e a criança não contar nada, ele não contava nada. Então, o primeiro dia que ele... Eu vou até chorar, gente. Vocês não liguem. Mas esse a gente chora junto, né, doutor? Eu acho que a história é quando realmente... ele contou a primeira coisa na escola, foi esse ano. Ele foi para a 3ª série. Ele tem 8 anos. Sabe que, tipo, demora 8 anos para você ver seu filho, tipo, te dando uma devolutiva de alguma coisa que ele fez? É lindo. Então, assim, é graças à terapia. E é a luta, né? Tipo, que as mães ou os pais enfrentam no dia a dia com o judiciário, com a escola, com o plano de saúde, com a clínica, com a sociedade. É difícil. Então, assim, vocês me perdoem, mas eu fico emocionada porque, tipo, eu vivencio isso todos os dias na minha vida. É muito bonito, é sincero da sua parte. Você tem uma história maravilhosa, a gente sabe, te acompanha aí. Você é uma exímia profissional, uma grande comunicadora e, acima de tudo, uma excelente mãe. A sua história, ela motiva várias mães, motiva várias pessoas.
Você pode ter certeza que você é um espelho, para muitos um exemplo. Eu sempre falo, doutor Fernando, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sempre. Né? Então, isso é muito importante a gente pontuar. Eu escutei várias vezes vários relatos de mães que me chamam muita atenção numa questão. Você abordou. Eu estava bem tranquilo em relação ao meu filho, à minha filha, enquanto ele estava fazendo terapias, ou ela estava fazendo terapias, e de repente ele cresceu, eu acompanhava tudo. De repente ele cresceu e foi para a escola. E a partir desse momento a minha vida literalmente virou um inferno, porque a escola, ao invés dela ser inclusiva, ela é um dos lugares mais preconceituosos que se tem. Tanto fica a questão dos colegas, a questão dos pais, quanto a questão dos próprios profissionais da escola. E aí eu chamo muita atenção sempre, porque a minha mãe é psicopedagoga e ela, embora tenha uma idade mais avançada, ela é servidora pública municipal da escola lá na minha cidade, e ela me relata muitos casos e eu fico impressionado. Eu recebo muitos relatos de mães que vão no meu escritório. Todo começo de ano é uma história, assim, é um filme de terror, viu, para várias e várias famílias em todo o Brasil, literalmente. É um filme de terror e a gente vê o tanto que é difícil. Eu me deparei com uma situação recente numa escola na minha cidade, que é católica, eu sou católico, e eu fiquei muito triste, porque eu recebi o relato dos pais, do tanto que a filha já estava no começo, agora sofrendo. Então eu não me furtei, fui para a luta e falei para ela, para o pai e para a mãe: nós vamos partir para cima dessa escola e nós vamos exigir que seja feita a inclusão realmente dessa criança, que a escola tenha um mínimo de respeito com a condição da criança que é autista. Fiz uma notificação extrajudicial pesadíssima, invocando desde a Constituição Federal, a lei de inclusão e tudo, né, de deficiência também. E pontuei e fui lá pessoalmente protocolar essa notificação, dando 30 dias para a escola resolver o problema, sob pena de eu judicializar uma ação pesada, envolver o Ministério Público também nessa ação contra essa escola. E a mãe, nós somos muito felizes. A mãe me reportou, mas o pai, depois de passado algum tempo, que ela estava impressionada que a escola realmente começou a fazer o seu papel. Agora eu te pergunto, quem que tem condição de contratar um advogado? Quem que tem condição de saber sobre o direito? Quem tem condição de reivindicar sobre isso, né? Eu estou falando que é um papel importante, que é realmente a inclusão da escola. Escolas, a gente vê, passa por isso no noticiário, nas redes sociais. Escolas negam matrículas. Quando elas têm ciência, doutor Fernando, de que aquela criança é portadora de TEA. Eu já passei por isso. Aí. Então, isso é muito preconceituoso. Mas eu sempre vou falar, eu gosto daquela frase, eu falo: a inclusão é a gente abrir as portas que o preconceito tentou fechar. E eu fui justamente naquela escola que era preconceituosa, que não queria atender e respeitar o direito daquela criança, e a porrada foi grande, você desculpa a expressão, mas consertou e arrumou. E nós estamos aí nessa luta, nós não vamos parar, nós somos instrumento, e Deus capacita muita gente, Ele capacita os escolhidos. Eu me considero humildemente um escolhido pela causa, igual eu te falei, né, por toda a minha história, e eu tô ali, todo mundo sabe que eu sou um advogado combativo, sabe que eu sou um advogado respeitado, sabe que eu sou um advogado que eu procuro ter o conhecimento jurídico para buscar o direito do meu cliente, né? E especialmente eu tenho procurado me informar e me aperfeiçoar e ter muito mais sabedoria cada dia que passa na questão dos direitos dos autistas, Sim. que é uma causa que eu amo, né? Não, para poder trabalhar na causa tem que ser por amor mesmo. Porque a gente não tem um dia de paz. Não tem. É literalmente isso aí. Todo dia é um dia de luta. Não é, a gente não tem um dia de paz. Mas, assim, eu fico feliz de que Deus tenha escolhido pessoas de bom coração, sabe? Que estão dispostas a nos ajudar. Eu vou falar a nos ajudar porque eu me incluo claro. na comunidade, claro, né? Autista, atípica. Eu não sou...
Não tenho diagnóstico de autismo, já fiz avaliação, mas algumas pessoas vivem e falam assim, eu acho que você tem um pouquinho, você é. Mas assim, eu tenho hiperfoco em algumas coisas e tudo mais, mas eu me considero porque eu vivencio isso todos os dias. E eu acho assim, a gente toma as dores dos nossos filhos, né? Eu acho que quando é com a gente ainda releva. Agora, quando é com o nosso filho e a gente vê que o nosso filho é inocente e as pessoas tratam com tanto desprezo e de uma forma tão cruel. O que me chamou a atenção na sua fala, que você falou que foi uma escola católica. Eu estive numa escola cristã, né? Não chega a ser evangélica, mas, enfim, ela não se denomina católica, mas era uma escola cristã bem renomada, né, no nosso país. E meu filho ainda não era desfraudado, por conta que ele era autista. Ele tinha 3 para 4 anos, né? Que é o normal. E aí ele ainda estava, né, aprendendo. E assim, eles quiseram meio que fazer um teste com ele para ver se ele estava apto a entrar na escola deles. E eu vou falar para você, eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito muito em Deus e eu sei que Deus me abençoa a mim e a minha família de forma enorme, em diversas formas. Mas eu fico pensando, instituições que deveriam proteger, acolher, incluir, em nome de Jesus, que fez tudo por tantas pessoas, em nome de Deus, são os primeiros a recusarem. Eles fecham a porta, é o que eu tô falando, e a gente vai lá, porque a gente luta pela inclusão, te falei da frase, a gente vai lá e abre essa porta. Sim. Desculpa, que for com força, que for empurrando aí com o pé, mas a gente precisa fazer isso porque realmente isso é um absurdo. Mas, assim, a gente é gritante, assim, triste, é lamentável porque se prega tanto, né, do amor ao próximo. E igual você falou, uma escola cristã, Jesus fez tanto por nós, foi nosso Salvador. Passou o que passou para nos salvar e nos amou tanto, incondicionalmente, e a gente se depara com uma escola cristã que deveria seguir os exemplos, né, de Cristo aqui, e a gente vê literalmente esse abuso, esse desrespeito, esse preconceito aí, mas eu não aceito. Eu parto para cima porque eu acho que a gente não pode aceitar, sabe? E a partir do momento que a gente aceita, a gente é cada vez mais desrespeitado. Essa questão de a gente ter posicionamento é super importante. Mas para uma mãe atípica que acabou de ter um laudo, ela está passando por um luto, né? Eu acho que o Dr. Fernando pode falar melhor dessa questão. Sem chão. Ela tá sem chão, ela não sabe nem se explicar, ela não sabe nem o que ela tá sentindo internamente, a confusão dentro dela, dentro da família dela, ainda ter que lutar com o preconceito e ainda procurar o judiciário. Ou seja, que são N fatores estressantes. Nessa ocasião, como era recente, eu falei assim, eu não vou brigar para que meu filho esteja num lugar onde ele não é bem-vindo. Foi o meu pensamento na época. Porque eu estava cansada. Como que eu posso dizer, doutor, de uma forma clínica? Eu não tinha psicológico para entrar com uma ação. Hoje eu não penso 2 vezes. Não penso Hoje eu não penso 2 vezes. Igual eu peguei, meu filho tinha uma professora de inclusão todos os dias com ele na escola. É uma escola municipal. E agora ele vai ficar com a professora de inclusão 2 vezes na semana. E os outros 3 dias de aula? Ele vai ficar com quem? Meu filho, do mesmo dia que eu tive essa notícia, eu mesmo já fiz um documento, já desci na Secretaria de Educação, eu mesmo já protocolei, já mesmo entrei, mexi meus pauzinhos para ver se eu conhecia alguém da Secretaria de Educação. Resolveu? Ainda não resolveu.
Mas eu tenho meio de comunicação, gente. Mas vai resolver. E um advogado. Exatamente. Agora eu tenho um amigo especialista, além de comunicadora, de ter o meu próprio meio de comunicação, a gente ainda vai entrar no judiciário, porque não dá. Meu filho, ele evoluiu muito nesse 1 ano que ele estava com os profissionais corretos. A partir do momento que ele vai regredir a quantidade de profissional no auxílio dele, ele vai regredir também. E pode até perder o que conquistou. Então, isso é mais grave ainda, né, doutor? Na questão clínica, né, médica, o senhor tem como avaliar mas propriamente? É justamente o que a gente fala, né? É sempre a mesma coisa, né? Janela terapêutica tem que ser aproveitada. A escola é 5 dias, não é 2. Não tem que conversa, não é luxo, não está esbanjando. Não, precisa e a partir... porque vai ficar mais caro, né? Numa situação hipotética que a gente pudesse ter todas as terapias disponíveis por uma criança e ela deixa de fazer algumas, esse adulto ele vai ser disfuncional lá na frente. E a gente não tem ninguém, não tem uma casa para receber, para acolher esse adulto. Então é um prejuízo que a gente está postergando, né? Não existe redução de terapia, não existe planilha, não é número, é o futuro, né? Infelizmente o Brasil não está preparado para essa conversa ainda, que é diferente de alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, que já pensa totalmente diferente, já pensa no futuro e já tem essas providências, né? Então é uma coisa que carece o debate, a gente precisa falar disso, porque daqui 10, 15 anos está aí. É o que o meu marido fala. Fala assim, hoje ele é criança, com o número de autistas que vem nascendo. Nossa. Daqui 10 anos, por exemplo, meu filho hoje tem 8. Daqui 10 anos ele vai ser maior de idade. Ele vai ter 18 anos. Fê, o que serão desses adultos? Ô Fê, em 2004, era 1 para cada 155. Um autista para cada 155 nascia. E hoje? Sabe quantos são? 2026? Não tenho Já noção. É praticamente, né, na questão usando o índice É 1 para 5? Não, 1 para cada 31. 31? Corre-se os riscos aí de cada criança que nascer, daqui a pouco uma nasce, a outra já é autista, né? Pode. Talvez até 2 por 1 aí, né? Então, é gritante. Sim. Doutor, eu preciso fazer uma pergunta. Não vai ser uma pergunta fácil. Eu já tô até tossindo. Já tá até tossindo, ele já até pressentiu. E eu aqui, ó, raciocinando. A maior parte da comunidade autista são mães que não têm condições para entrar no judiciário, né, para fazer valer os seus direitos. E dependem de terapias e assistência médica do governo, do SUS. Existe possibilidade de entrar com ação contra a prefeitura? Eu adoro essa pergunta. Mas como que eu gosto dessa pergunta? Porque os advogados não gostam de entrar com processos contra a prefeitura. E nessa família... Vou te responder e te contar um relato rápido. Tá. Viu, doutor Fernando? Essa pergunta ela é muito pertinente. É claro que é de responsabilidade a questão. A gente diz, né? Tem um âmbito municipal, um âmbito estadual, e o federal. Âmbito federal. Tem a prefeitura, tem o estado, tem a União. É claro que é obrigação do município fornecer direito ao acesso à saúde de quem precisa. Então, se é um direito, ele precisa ser cumprido, ele precisa ser respeitado. E a partir do momento que aquela família não tem condição financeira de ter um plano de saúde, e ela é de uma condição vulnerável, que a gente fala, não, ela pode sim acionar o judiciário e obrigar, ela deve acionar o judiciário, e obrigar que o município disponibilize o tratamento terapêutico para aquele filho ou para aquela filha. E nisso tem os advogados que podem ajuizar essas ações contra a prefeitura, o município. Uhum. Tem a Defensoria Pública, em algumas cidades existe a Defensoria Pública também que judicializam em favor dessas famílias, buscando. Tem o Ministério Público também que muitas vezes assiste, pode entrar e entra com essas ações. Então, te respondendo sim, lógico,
tem o direito e deve buscar esse direito. Vou te contar uma particularidade que aconteceu agora esses dias, é recente, que eu fiquei muito triste. Eu participo de um grupo de mães da minha cidade que tem mais ou menos umas 300 mães atípicas. Nesse grupo eu participo como advogado. Sempre sou consultado lá, tem algumas que são minhas clientes, Dr. Fernando, lá. Falam muito bem de mim, principalmente do meu trabalho. Não precisa falar bem de mim, mas fala bem do meu trabalho. Eu procuro atender com excelência. É o meu nome, como profissional que eu sou há 25 anos do direito. E eu vi uma mãe relatando nesse grupo que ela estava com dificuldade financeira, juntamente com o marido, porque eles tinham montado uma empresa, não tinha dado certo, enfim. Que ela não sabia o que ela fazia porque ela teve que cancelar o plano de saúde e o filho dela estava sem terapias. Meu Jesus. Eu, mais do que no mesmo minuto, chamei ela no privado. E pedi para ela que se ela... Porque ela falou assim, você que é o Dr. Fabrício? Ela já me abordou. Eu falei, eu já ouvi falar do senhor. Eu falei assim, eu posso te ligar? Porque tem muitas vezes que eu acho que áudio, né, mensagem fica difícil. Eu queria também entender a situação e saber o que eu poderia fazer. Porque eu fiquei muito sensibilizado, e eu fico mesmo, e quem me conhece sabe, eu falo, é meu coração. E aí ela me permitiu a ligação, eu liguei para ela e me apresentei, ela falou que já me conhecia de nome, e ela me relatou isso, que ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, que eles tinham montado um negócio, não tinha dado certo, era o marido, e que a criança perdeu as terapias porque ela teve que cancelar, O plano. em virtude dessa situação, o plano. Eu falei assim, mas eu posso te ajudar. Ela falou assim, como, doutor? Eu falei, eu posso entrar com ação contra a prefeitura para você, para que a prefeitura seja obrigada a fornecer essas terapias para o seu filho. Ela, nossa, doutor, que maravilha, eu não sabia, tá vendo? Aí pergunta, eu fiquei muito feliz, aí ela chorou e tudo, eu falei assim, e quanto que vai me custar? Eu falei, vou te colocar no Pro Bon do meu escritório, é quando eu não cobro, que eu tenho. Eu tenho as famílias que têm condição financeira e que eu cobro, um valor expressivo. E ainda uma ou outra, às vezes, hoje não, mas num passado aí não muito distante, me questionava, você está me cobrando muito. Fala assim, não, a gente está fazendo uma compensação, me ajuda, porque tem muita família que eu atendo aqui no escritório que tem condição, e você tem condição, então todo mundo sempre entendeu esse meu trabalho e eu passei a não ser questionado mais. Não é abusivo, não, nunca, não faço isso, mas eu passei a não ser mais questionado pelo valor financeiro que eu estava cobrando para poder fazer as ações, principalmente contra plano de saúde e outros, Sim. né? E voltando a essa questão aqui, rápida, e ela pegou e falou assim, mas eu preciso conversar com o meu marido para te dar uma posição e eu vou ficar... E ela chorou de novo porque, além de eu ter me colocado à disposição para ajudá-la, eu estava me colocando à disposição para ajudá-la de forma gratuita, no Pro Bon do meu escritório. E ela foi conversar com o marido dela e até hoje eu estou esperando a ligação dela de volta, para ver se ela vai aceitar ou judicializar, e já tem 40 dias. Meu Jesus. Então, Fê, eu aproveito o seu canal, aproveito esse momento. Nós estamos falando sobre autismo, sobre o direito dos autistas, sobre a parte clínica aqui com o Dr. Fernando, que é muito gabaritado, com você, principalmente, nos coordenando aqui nos trabalhos, que tem, acima de tudo, experiência como mãe atípica. E eu sempre vou bater nessa tecla, não deixe de procurar os direitos em favor do seu filho ou da sua filha que foi diagnosticado com TEA. Se você não tiver condição financeira de ter um plano de saúde, o município é obrigado a fornecer as terapias. E o judiciário está aí, através de advogados, através do Ministério Público, através de Defensoria Pública. Se você, o filho, necessita de um medicamento, eu tenho ações de canabidiol. O Estado foi obrigado a fornecer o canabidiol, remédio caro. Sim. O autista tem, meu cliente, através da mãe dele, tem crise convulsiva, ele precisa de canabidiol. Então, ela não teve condição, porque é um medicamento caro, a gente judicializou uma ação contra o Estado é obrigado a fornecer e tem fornecido mês a mês para aquela criança. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Tem uma coisa, isso aí né, é de suma importância. Então, eu chamo a atenção das mães. Eu sei que o seu programa tem uma audiência muito boa, eu também te acompanho aqui, eu fico
feliz, um alcance muito grande, e te desejo o alcance do mundo. Amém, em nome de Jesus. Para que isso possa chegar em cada casa, em cada família atípica. Sim. Para que ela não deixe de procurar os direitos a partir de um diagnóstico. Os autistas possuem direitos, esses direitos precisam ser exigidos, esses direitos precisam ser respeitados. A mãe ou o pai, ou tanto a mãe solo quanto o pai e a família, precisa reivindicar esses direitos. O direito ele não vai te socorrer se você dormir, tem aquela frase, o direito não socorre quem dorme. Então, se você dormir, se você ficar achando que vai cair do céu, que vai lá na porta da sua casa, não. Então, eu oriento, eu chamo a atenção, aproveito o seu canal de comunicação, a sua questão como atípico, esse parceiraço aqui, irmão, exímio médico, para que a gente possa chamar a atenção dessas famílias, dessas mães, que não deixem de procurar o direito para os seus filhos. Olha que lamentável, mais uma vez, eu estou esperando a ligação da mãe que eu quero ajudar, faz 40 dias. Quem que está tendo prejuízo? Ela, o marido dela ou a criança? Claro que a criança. E a mãe precisa olhar para esse filho. É ou não é? Ela precisa reivindicar. E qual que é esse medo, qual que é esse receio de judicializar uma ação contra um município? Para com isso, pelo amor de Deus. Se tem o direito, ele precisa ser reivindicado. Só que o judiciário precisa ser acionado. O direito não vai na sua porta. E é moroso, né? Se você estiver lá, sentado num sofá e olhando para o seu filho. Pelo amor de Deus, eu chamo a atenção aqui. Então, nessa hora, eu chamo a responsabilidade muito dos pais, das mães, e aproveito mesmo esse momento aqui ímpar que a gente tem, esse canal de comunicação, para direcionar para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família atípica. Reivindique os direitos dos seus filhos autistas. É isso. Quer falar alguma coisa, doutor? Olha, a nossa briga é justamente com essa falta que existe de tudo, né? A falta de suporte, a falta do município, a falta de médico. O nosso trabalho, ele gira em torno disso, né? Não é um trabalho... Até a medicação muitas vezes falta, né, doutor? É isso, né? Esse ano nós estamos batendo forte nessa tecla e junto com os nossos parceiros. Pelo menos isso, né? A continuação da medicação, da receita, da renovação, são passos simples, né? Que todo município deveria ajudar. Por exemplo, o município tinha que ter ali, né, na sua UBS, que a criança não precisa se deslocar para a UBS para trocar a receita do medicamento que já é uso contínuo. Toda UBS, se ela quiser, ela pode ter ali, ó, deixa a receita aqui, porque o médico que trabalha no UBS, ele tem metas. Ele trocar uma receitinha para ele, vai ajudar na meta dele. Não custa nada. Tinha que ter aquele cantinho, pelo menos para ter acesso à medicação, para pelo menos ter acesso ao exame, a ter uma consulta, né? Ter a prioridade para isso. É isso que a gente luta. E esse ano, né, as coisas, graças a Deus, estão tomando uma proporção muito grande. A gente vai poder ajudar muita gente nesse sentido. De coisas básicas e essenciais. Da parte médica e da parte do direito, com o Dr. Fabrício, né? A gente vai muito fazer isso, né? A gente quer trabalhar... É a parceria que deu certo, né? É a parceria que deu certo. Casou. E outra coisa, eu chamo a atenção, porque é um projeto que ele está ganhando forma, ganhando corpo. E agora vai ter um canal, um jornal aqui à disposição para a gente levar para as pessoas. Nós criamos um projeto aqui em Barueri, né, para atender não só Barueri, toda a região aí, que é a questão do Conectando TEA. Sim. É um projeto que foi idealizado por mim, pelo Fernando, tem a participação também, em suma, do Eliezer. Inclusive, eu gostaria de cumprimentar esse cara fantástico, é o Eliezer. Um cara que representa a Policlínica São Pedro, amigo, nosso irmão, um gigante. Sim. Esse cara, ele é desmedido. Aqui, ó, sou patrocinador, a Policlínica São Pedro, esse cara é desmedido, é muito atencioso, é um guerreiro, é um campeão, um grande soldado, e nós estamos todos envolvidos nesse projeto. Ele começa agora e ele vai tomar, também é uma empresa, e ela vai tomar forma, ela vai tomando corpo, principalmente para a gente poder assistir as famílias atípicas, né, que tanto precisam, as crianças, para a gente realmente conectar o TEA.
É importante a gente vai divulgando, né, doutor Fernando, ao longo das nossas ações, porque é muito de início agora, mas daqui a pouco tempo, ainda dentro desse semestre, já vai Itapevi, Barueri, Carapicuíba e toda região, todo o estado de São Paulo vai ver que nós criamos um projeto que ele é um projeto diferenciado para poder atender essas crianças, para poder atender as famílias. E eu estou muito feliz com esse projeto, abracei esse projeto de corpo, alma e coração, isso é muito importante. Nós estamos muito bem assistidos de profissionais. Sim. E também quem está fazendo parte desse projeto faz por vocação, faz por coração e faz pensando que realmente a gente precisa somar para a gente conseguir atender o máximo de crianças e de famílias atípicas aqui no estado de São Paulo. E se Deus quiser futuramente, um futuro muito breve, eu profetizo isso aqui em nome de Jesus, que a gente possa ter uma dimensão nacional. Mas é importante e interessante porque está começando aqui, tá? Sim. No estado de São Paulo, isso é muito interessante. Você vai estar conosco, vai participar conosco, né? É um pontapé, um início aí. E com certeza nós vamos colher muitos bons frutos, as famílias vão poder colher muitos bons frutos desse projeto e todo mundo vai se interessar, vai apoiar, vai ajudar, porque realmente é um projeto muito sério e com certeza ele já é muito exitoso. E já vem mudando a vida de muita gente, né? Porque vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas famílias, porque não é só da criança autista. Né? A criança, ela é a beneficiada, mas toda a família e em volta dela também. Você falou uma coisa aqui que e o Fernando também falou. Como que essa criança vai se tornar um adulto? Como que uma mãe consegue morrer em paz deixando uma criança que não consegue cuidar de si mesmo? Eu acho que é o maior sofrimento de todas as mães, de toda a família. Mães atípicas, elas são verdadeiras guerreiras, né? São aquelas que precisam estar escondendo uma dor, são taxadas de corajosas quando realmente se posicionam, são taxadas, lamentavelmente, de forma injusta, de covardes quando baixa a guarda e precisa, naquele momento, dar uma recuada. O que eu acho que é gritante, eu fico muito triste, né? Porque são sempre referências para mim. As mães atípicas, eu falo principalmente as mães solo, não que eu, porque são sozinhas, que elas são as verdadeiras guerreiras e que elas me motivam muito. Sabia que um dos combustíveis que me alimenta nessa jornada em defesa do direito dos autistas, além de ver as crianças, é principalmente deparar com a situação das mães, porque eu como advogado, eu posso te falar que o índice de divórcio depois do diagnóstico é gritante. As mães ficam solo, os maridos covardemente, que não é o seu caso, graças a Deus, seu maridão aqui, amém. Quero parabenizá-lo por estar contigo nessa luta, né? Eu sei, cuidando sempre do Filipinho, mas elas ficam sozinhas, mães solo. Covardemente elas são largadas, deixadas, e eu falo um negócio aqui, sem demagogia, é porque é uma verdade. Quem não larga de filho é mãe, viu? Mãe não larga de filho. A mãe não deixa o filho para trás. Você sabe justamente. O pai, muitas vezes, covardemente, ele deixa. Ele não quer nem saber. E aí, nessa hora, eu sempre enalteço muito a figura dessas mães atípicas, que para mim tem todo o valor do mundo, que tem todo o respeito, que tem toda a consideração, que realmente me alimentam para poder lutar pelos direitos autistas. Eu sou fã incondicional das mães atípicas. É muito bom ouvir isso. Gente, a conversa tá ótima, mas a gente vai chegando aí praticamente aos momentos finais do nosso programa. E já vai ficar aqui o convite. Eu vou me movimentar aqui na cidade para a gente fazer essa roda de conversa. Né? Eu quero agradecer. O círculo atípico, eu queria que você falasse aqui. Eu quero que você idealiza, né, Eliezer e Dr. Fernando, para a gente poder fazer um círculo atípico aqui, que é muito interessante. Vamos fazer. Nós estamos te convidando, amanhã nós estaremos fazendo lá em Araçariguama, né? Sim. Aí eu sou nossa convidada especial. Estarei lá com vocês, fazendo a cobertura pelo jornal. Então, o círculo atípico é muito importante, porque é uma roda de profissionais onde que a gente discute
tanto saúde, medicina, né, quanto Sim. direitos, quanto a questão educacional. Então a gente passa a orientar essas famílias, passa a, de certa forma, Fê, a orientar, a tirar dúvidas, a prestar mais um ou outro esclarecimento, que muitas vezes elas estão atrás, né? Não têm o conhecimento, não têm a condição de ter uma rede de comunicação, nem rede social, e só vive em função Do filho. daquele filho, daquela filha. A gente sabe muito bem a jornada exaustiva das mães. Então o círculo atípico é muito importante, porque ele consegue chegar nessas famílias e consegue orientar, consegue tirar dúvidas e consegue nortear essas famílias em busca do direito delas, da questão médica, de saúde e a questão educacional. Também o círculo atípico é um projeto que eu faço. Há muito tempo eu idealizei, eu comecei numa cidade com poucas famílias, mães, e aí de repente tomou uma dimensão e eu me propus a fazer círculo atípico em todo o Brasil, se eu for convidado. Então, Mas você vai voltar para Itapevi. Não, nós vamos fazer um aqui. A gente já tem um compromisso contigo, né? A gente não vai abrir mão dessa questão. Com certeza. Finalmente, assim, eu sei que já está esgotado o tempo, Fique mas em eu paz. queria também só ressaltar uma questão que é muito importante, que eu sempre chamo a atenção das mães. Se você, então vou direcionar a câmera, Pode falar. se você, mãe atípica, é servidora pública, municipal, estadual ou federal, e que acompanha o seu filho, é uma das coisas mais importantes, o direito mais importante, e acompanha os seus filhos na terapia, você precisa de um tempo a mais com ele. Você tem, por direito, a condição de reduzir a sua carga horária em até 50%. Em trabalhar metade do que você trabalha. Eu tenho várias ações dessas no Brasil. Recentemente eu ganhei uma liminar até de uma mãe que tem uma filha de 12 anos com TDAH. Porque o autismo é uma coisa, o TDAH é outra. E eu estou falando na questão legal, o TDAH ainda não tem a condição, é legal, eu falo a condição legal de abarcar a quantidade de direito que o autista tem. Sim. Então eu consegui um caso lá de uma servidora pública no estado de Minas Gerais, no meu querido estado, né, de Minas Gerais, que eu consegui reduzir a carga horária dela como servidora para acompanhar a filha nas terapias com TDAH. O autismo hoje é pacificado, então fica o meu recado aqui direcionado para essas mães atípicas, servidoras públicas, municipal, estadual, federal. Vocês têm direito, é direito de vocês de pleitear. Muitas vezes se consegue de forma administrativa, junto ao município, ao estado, à União, mas muitas vezes não Só se do consegue. Eu tenho cliente até do Rio de Janeiro. Eu recebi agora recentemente um contato de uma militar, que ela é mãe de um autista, foi diagnosticada, doutor Fernando, ela me questionando, eu tenho direito de reduzir, ela é sargento do Exército, eu tenho direito de reduzir a minha carga horária como servidora militar que eu sou, porque eu sou mãe de autista? Eu falei, claro que tem. Então, todas têm. Isso é ótimo. Mas a mãe da iniciativa privada tem esse direito também? Tem. Só que ela vai judicializar? Não. Porque se ela judicializar, lamentavelmente ela vai ser perseguida e vai ser desligada da empresa. Ela não tem. Agora, a servidora pública ela tem estabilidade. Então, é direito dela, ela é uma servidora estável, ela não pode ser demitida, não pode ser desligada, não pode ser exonerada. Então, ela precisa reivindicar esse direito, que é um direito dela. Aqui na região, os municípios não têm essa lei. Eu já pesquisei já, Que bom. porque o meu esposo, ele é servidor público. E assim, eu tenho que parabenizar ao município. O servidor público, ele também tem direito, viu? Sim, então, mas a Itapevi, ele é servidor daqui de Itapevi, Itapevi ainda não tem essa lei. A gente entrou em contato com alguns vereadores para poder tentar implantar a lei municipal. Mas, enfim, eu não vou contar essa história, que essa história é muito longa, mas, assim, eu quero parabenizar pelo menos Carapicuíba, que o prefeito Marcos Neves, quando ele era prefeito, ele instituiu a lei municipal. Então, é um processo administrativo. Então, eu tenho amigos que trabalham lá na prefeitura, né, concursado, né, tem 2 filhos, e ele falou assim, Fê, pelo menos foi tranquilo lá, o que não acontece na região aqui. Mas só pegando um esclarecimento Sim. aqui, que eu direcionei, não é preciso ter a lei. Então, eu fiquei muito feliz com essa parte. Independentemente de ter ou não a lei, é direito do servidor público, da servidora pública, solicitar a redução da sua jornada sem redução de salário, sem qualquer prejuízo. Sim. Tá certo? O judiciário ele tem sido sensível, porque ele sabe da importância, e é dos pais,
Ainda bem que eu já tenho o seu telefone, doutor. Para poder estar acompanhando essa questão, que é a redução da carga horária. Sim. Né? É uma questão muito importante. Tem a questão também da isenção, só para finalizar, a isenção, porque os direitos são inúmeros. São inúmeros. Mas é muito importante a gente pontuar, porque a sua audiência é grande, né? O Sim. seu público E eu vou fazer vários cortes. Nossa, mas vai dar corte, hein? Deixa eu te falar, vai dar corte pro ano inteiro aqui, doutor Fernando. Então, tem a questão também do IPVA, da isenção de IPVA, que você sabe. E tem também a restituição do IPVA dos últimos 5 anos. Então, essa daí eu preciso entrar, porque eu consegui a isenção só esse ano. Pois é, e agora você conseguiu a isenção, você tá com a faca e o queijo na mão para pedir a restituição. Olha que maravilha. Que ótimo. Já independente de qualquer coisa, também tem a questão dos gastos escolares agora, quando se paga uma escola particular, você poder pedir a restituição, né, através do imposto de renda desses gastos escolares. Sim. E também pode pedir dos últimos 5 anos. Então, é uma questão nova, né? Então, estou trazendo esses pontos em primeira mão, porque são direitos que estão sendo reconhecidos, né? Ampliados assim, para os autistas. Eu fico muito feliz. E se você me permitir agora da gente poder só fazer um agradecimento final, que eu não tive condição, doutor Fernando, de fazer no início, mas agora eu preciso fazer no final, porque existem pessoas muito importantes na minha vida, nessa caminhada, e que eu não posso deixar de manifestar, porque eu preciso aqui, eu peguei uma lista aqui, nominei, eu falei, me empresta uma caneta e um papel que eu preciso pontuar aqui essas pessoas. Sim, claro. Né? Porque se você me permitir agora, fica à vontade. Pode fazer os seus agradecimentos. Eu sempre vou agradecer a Deus, igual eu agradeci no começo, porque Deus é tudo para mim na minha vida, que me norteia. Sou muito feliz, agraciado sempre a Deus, porque sou um instrumento, né? Eu me digo um instrumento do direito aqui, né? Para a gente poder buscar os direitos. Eu queria agradecer de uma forma especial a minha família, meu pai, a minha mãe, minha irmã, principalmente a minha esposa, a Monique, que ela é mãe. Primeiro ela é esposa, depois ela é mãe, depois ela é advogada, depois ela é terapeuta de mulheres, ela é pedagoga e neuropsicopedagoga. Vê se existe uma mulher mais completa que essa. Eu sou feliz demais por ter ela ao meu lado. Amém. Ela é um norte para minha vida, para nossa família. É o nosso alicerce ali. Ela é pequenininha, mas ela é uma gigante. Então, eu queria agradecer de uma forma muito especial a Monique. Eu a amo. E obrigado, meu amor, por sempre estar ao meu lado, me ajudar, me nortear e por ser o nosso porto seguro, o nosso alicerce também lá em casa. O Fabrício Filho, meu filho. A Maria, eu fui agraciado também por Deus. Sou pai de gêmeos, um casal de gêmeos. O Fabrício Filho e a Maria. Queria agradecer de coração a você, Fer. Podcast fechou mesmo, literalmente. Isso é um show, seu podcast é um show. E aqui a gente fechou, literalmente, né? Nós fechamos aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Sim. Que Deus continue te abençoando. Amém. A gente não se cruzou à toa, né, doutor Fernando, nesse caminho. E sim, é sempre muito importante, porque nós estamos lutando pelo mesmo ideal, sim, pelos mesmos direitos. Muito obrigado, Deus te abençoe infinitamente. Seu esposo, o grande Filipinho aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer. Sim. Uma criança muito dócil e engraçado e extrovertido. E parabéns, viu? Vocês estão no caminho certo. Queria agradecer o Eliezer. Amigo, irmão, parceiro, um cara que me acolheu em Carapicuíba, está me acolhendo em todo o estado de Goiás, que é um cara que é seu patrocinador através da Policlínica São Pedro. O Eliezer é meu irmão e muito obrigado por me receber tão bem, por me apoiar, por participar desse projeto nosso, que seja da questão que nós estamos tratando aqui do autismo, que seja também da questão da saúde mental, que é a nossa NR1. Nós temos 2 empresas, a gente tem o Conectando TEA, que nós falamos, e nós vamos falar muito mais. Nós temos também o Conectando, o CSM, que é o Conectando Saúde Mental, que depois sim, nós vamos tratar
Aqui com o tempo você vai ver. A gente vai ter que fazer outro programa só para falar sobre NR1. Nós vamos tratar Dia 2 de abril. Dia 2 de abril eu vou vir Isso para mesmo. cá e eu vou estar aqui, se você puder me abrir o espaço para a gente poder conectar. Com Tanto certeza. o TEA agora que nós estamos conectando, quanto a questão da saúde mental. Muito obrigado, Eliezer, a Policlínica São Pedro. Queria agradecer de uma forma também muito especial o Dr. Fernando Avelar. Ele Esse cara incrível. que é fantástico, que eu sou fã incondicional, meu amigo de infância, um exímio médico, meu orientador, meu mestre, um cara que... Ele também tem o pé no direito, né? Tem, e que eu tenho a proximidade, a liberdade de estar sempre recorrendo a ele para que eu tenha uma condição melhor de fazer uma ação judicial. Não é só a questão do direito, a questão da medicina, a questão da educação. A gente precisa estar norteados de bons profissionais. E o Fernando Avelar, meu amigo, meu irmão, é referência para mim. Sim. Obrigado por me acolher aqui, meu irmão. Em São Paulo, eu queria também agradecer ao vereador Alan Miranda. O vereador Alan Miranda é um pai atípico, um cara que a gente aprende muito com ele, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo através do Dr. Fernando, conheci nas redes sociais, depois a gente se conheceu pessoalmente e a gente teve uma relação muito boa, uma conexão muito boa, principalmente pela causa. Sim. O Alan é um defensor gigante dos autistas, vereador de terceiro mandato e agora é pré-candidato a deputado federal. E eu tenho certeza, convicção, que Barueri, principalmente ele sendo filho de Barueri, e toda a região vai conduzir o Alan à Câmara Federal, porque a gente precisa de uma pessoa da envergadura do Alan, do conhecimento dele, de realmente saber da luta e das dores. Como pai atípico, nós precisamos de ter um representante na Câmara Federal para ele alavancar ainda mais empunhar ainda mais essa bandeira causa do autismo. Né? Queria agradecer também o vereador Ralph de Osasco, amigo e irmão nosso, um defensor da causa animal, mas também um grande defensor da causa autista, que hoje nós estivemos juntos lá em Osasco, na Câmara, onde que eu recebi um convite dele para poder participar de um seminário TEA, que vai ser o terceiro seminário TEA que ele está realizando na cidade de Osasco, que vai ser lá na Câmara Municipal de Osasco, no dia 2 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Você é nossa convidada especial. Queria agradecê-lo pela oportunidade que ele está me dando de poder falar um pouco com essas famílias de Osasco ali, toda a região, para a gente poder direcionar, para a gente poder esclarecer dúvidas, para a gente orientar sobre os direitos autistas. Eu queria agradecer o meu primo, José Alberto, ele é das redes sociais e ele tem uma agência também, ele sempre me apoia muito, é um gigante, ajuda, faz alguns vídeos aí para mim, realmente, né, Fernando? Ele Zé Alberto. O Zé Alberto, que é amigo também do Fernando, nossa amiga de Tiutaba, né? Então, queria agradecê-lo. Queria agradecer também a Mônica Monteiro, que é uma mãe atípica, que é minha amiga pessoal, que é uma verdadeira guerreira, assim como vocês todas, e aproveitar para cumprimentar e agradecer todas as mães atípicas que nos assistiram, que nos apoiam, que acreditam na gente, que acreditam no nosso projeto, que confiam no nosso trabalho. Isso aí é sempre muito importante. E eu acho que eu falei de todo mundo, porque eu até anotei aqui para não cometer nenhuma injustiça. Não, por último eu queria agradecer a doutora Ludiene. A doutora Ludiene é uma advogada que está comigo há 15 anos no meu escritório, que entrou menina, eu sempre falo, me pedindo uma oportunidade de trabalhar comigo, e ela fez no primeiro período de faculdade de Direito, ela me pediu essa oportunidade, Eliezer, o doutor Fernando fez, e está comigo há 15 anos. A gente tem uma relação muito próxima, a gente tem uma sinergia muito boa, profissional. Eu aprendo com ela, ela aprende comigo, e ela tem me dado um suporte muito grande com atendimento às empresas, com atendimento nas outras causas, em virtude de um pouco, não do meu afastamento nem ausência, mas da minha dedicação gigante que está hoje em relação aos direitos dos autistas. Então, Sim. Muito obrigado, Lud. Eu sempre falo por tudo que você representa para mim. Gratidão eu tenho por você. Então é isso, Fê. Muito obrigado mesmo.
que Deus possa nos abençoar, e Ele já está abençoando muito nessa grande, grande caminhada. E a gente só tem que se falar que juntos nós somos mais fortes. É isso. Doutor, quer deixar sua mensagem, seu agradecimento? Eu queria agradecer vocês, né? O Eliezer, o Fabrício e você, a nossa parceria aqui, né? Sem vocês nada disso seria possível. A nossa parceria só é frutífera por causa desse encontro que começou o ano passado e está evoluindo. Eu também quero deixar um abraço para minha mulher, para minha esposa. Minha ausência devido ao acúmulo de trabalho, de projetos. Estou um pouco ausente, ela é uma parceiraça, está comigo lá também na clínica, ela me ajuda na clínica. Eu quero mandar um abraço para o Alan, porque o Alan é nosso parceiro e que está dando suporte para esse projeto acontecer. Então, muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer em 2026, como, por exemplo, esse suporte para prescrição de medicamento, prescrição de exames, as coisas mais básicas da medicina, que não precisa de muita complexidade, nós vamos poder ofertar isso para todas as crianças. Começa agora em Barueri, né? Nós já estamos com o nosso projeto em Carapicuíba, né? Começa em Barueri, nós já estamos em Carapicuíba, estamos estendendo para Osasco, logo a gente já está vindo para cá, para Itapevi, e é isso. Ele se lança agora como pré-candidato a deputado federal pela União Brasil, por Barueri, filho de Barueri, e nós estamos junto com ele nessa eleição. Seja feita a vontade de Deus e que o trabalho continue, né? Porque ele já vem demonstrando isso ao longo dos anos. São 3 mandatos, mais 50 leis de inclusão e tudo que a gente já sabe. Então, é só a continuação, a perpetuação desse trabalho. Nada mais que isso. E a gente vai poder dar, pelo menos, dignidade para essas famílias, para essas crianças, para essas mães. Eu acho que é isso, né? Uau. Pessoal, eu quero agradecer a presença dos dois aqui. O Dr. Fernando, eu já tive a oportunidade de conhecer. O Eliezer nem se fala. A gente não conheço há 15 anos, mas eu conheço ali, acho que há uns 7, 8 anos. Né? A gente ficou, na verdade, mais próximo quando parou de trabalhar junto. Acho que essa foi a verdade. E Deus coloca as pessoas no nosso caminho. E eu não tenho dúvida disso. Então, eu quero agradecer, Dr. Fabrício, por você ter vindo, né, de tão longe para poder ajudar aqui tantas mãezinhas do nosso estado de São Paulo. Agradecer ao Dr. Fernando por trazer o senhor até nós, por vir também falar sobre a experiência dele, né, tão ampla sobre essa questão da saúde mental, que a gente precisa muito para poder dar amparo para os nossos filhos. E eu só tenho a agradecer mesmo. E podem contar comigo para esse projeto. Vocês sabem que é uma coisa que eu levo no meu coração. Eu sou da comunicação e eu quero levar informação para essas mães, para esses pais, para essas famílias, né, para trazer um conforto para o lar, porque eu sei o quanto é difícil. Então, a comunicação, o meu canal no podcast, o meu jornal, ele foi criado para eu dar voz a pessoas, que precisam falar e muitas vezes são silenciadas, que somos nós, mães, mulheres, pessoas com deficiência, né, que a gente não está ali no, digamos, normal da sociedade. Então, eu agradeço vocês inteiramente. Eu sei que daqui vai iniciar uma grande amizade. Uma grande parceria. E uma grande parceria, porque a gente não anda só, né? Nós andamos juntos. E é junto dos bons que a gente fica melhor. Com lá certeza. Fala em Minas, né? Sim. É isso. E eu só tenho a agradecer mesmo vocês. E, pessoal, muito obrigada por vocês, né, acompanharem o nosso programa. Você que conhece uma família, né, que tem uma criança, um adulto atípico, que tem uma criança com deficiência, né, ou uma família que tenha qualquer dificuldade, né, passa esse vídeo para eles, compartilhem, comentem, né, se inscrevam no canal, porque quando a gente tem apoio das pessoas, a informação ela chega longe. Quem determina que essa informação que foi falada aqui, tantas informações importantes, né, vá para uma pessoa que está precisando ouvir, é vocês ajudando a curtir, comentar, compartilhar, se inscrevendo no canal, falando assim, olha, tem esse programa aqui ó, que foi super bacana, falou sobre direito autista, falou sobre saúde mental,
né? Eles estão querendo fazer um movimento dentro da nossa cidade. Então, eu quero deixar aqui a palavra para as Mães Azuis, né? Aqui da cidade de Itapevi, das Mães Atípicas, do grupo de mães também do Alan Miranda, que eu também acompanho. Então, assim, eu quero falar com cada mãezinha, com cada família, que eu sei que alguma coisa falada aqui neste programa hoje vai de encontro do que você está precisando. Eu quero agradecer vocês demais, agradecer os nossos patrocinadores, a Policlínica São Pedro, a Agape Odonto, né? O meu jornal Itapevi Acontece. Então, se vocês não seguem também o jornal, sigam também lá nas redes sociais. O nosso canal no YouTube é TV Itapevi Acontece. O programa Podcast Fechou está dentro desse canal, junto com outros programas. Então, assim, fortaleça, né, a comunidade, fortaleça pessoas que estão aqui lutando para a causa de vocês e para mim também, porque eu me incluo dentro dessa causa. Obrigada, pessoal, e uma boa noite. Vamos dar um tchau ali para aquela câmera e até a próxima!